Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu creio que nos últimos 10 dias e para os próximos tantos dias não haverá, talvez, um tema tão polêmico quanto este que está sendo debatido na tarde de hoje. Apesar de, mesmo tendo toda essa polêmica na questão da greve dos caminhoneiros, agora com a greve que será deflagrada hoje, 0 hora, dos petroleiros, com a falta de combustíveis, com as consequências feitas a partir da decisão do governo Temer em fazer a paridade com os preços internacionais do petróleo, com o desmonte que está sendo feito pela Petrobras, pelo governo Temer da Petrobras. É só nós vermos os dados que foram apresentados, os que serão apresentados aqui na segunda-feira, senhor presidente. E já de antemão, o professor Tercílio, Vossa Excelência que esteve na audiência com o deputado Evandro, o deputado Pegs, o deputado Anibele, o deputado Maurício Requião, estiveram na audiência na parte da manhã, o deputado Rasca. Na segunda-feira nós teremos aqui a presença dos diretores do Sindipetro e da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, justamente para fazermos esse debate com todos os deputados, inclusive com pessoas ligadas diretamente à área dos caminhoneiros autônomos, que deverão vir também, foram convidados. Mas é engraçado porque, há um tempo atrás, se dizia que se quebrasse o monopólio do petróleo, nós estaríamos salvos. Isso foi feito em 1997. Depois, na sequência, se nós tivéssemos uma redução da participação da BR Distribuidora, nós seríamos salvos. Isso foi feito na sequência. Aí se alegou agora, mais recentemente, que a Petrobras estava extremamente endividada e, por isso mesmo, era uma empresa que tinha dificuldades para atuar no mercado. Bem lembrado hoje que a Petrobras realmente era uma empresa até pouco tempo endividada, porque a Petrobras foi a empresa que fez, nos últimos 12 anos, os maiores investimentos no país. Só para lembrar, uma refinaria como a que foi feita no Ceará não custa menos de 40, 50 bilhões de reais. O ciclo do petróleo e a indústria do petróleo, que desenvolveu a indústria naval no Brasil, não é qualquer coisa menos de 10, 20 bilhões de dólares. Acontece que depois de descoberto o pré-sal, e quando nós estamos em condições, agora, talvez neste ano, no ano 2019, 2020, de começarmos a ter os frutos de todo o investimento feito, houve, como já foi dito aqui, a modificação na política do petróleo no Brasil para contemplar acionistas internacionais, para contemplar aqueles que sempre defenderam a venda da Petrobras, aqueles que sempre defenderam que nós não teríamos condições de refinar o petróleo que produzimos aqui. E aí entram algumas situações que são interessantes. Primeiro, com relação à greve dos caminhoneiros. Eu vejo a Rede Globo hoje dizendo 24 horas que a greve acabou e que todos devem voltar para casa. Deve estar sofrendo muito a Rede Globo. Deve estar sofrendo muito. Porque ela bate 24 horas na mesma tecla, dizendo que a greve já acabou e que todo mundo tem que voltar. E ninguém volta. Só voltam aqueles que estão voltando com escolta. Ah, o governo está com 350 ou 400 processos contra empresários do setor de transportes, deputado Plauto, porque faziam lockout. Como se o governo não soubesse disso desde o primeiro dia. Dito, aliás, pelas transportadoras que não iriam colocar seus caminhões porque havia risco que eles ficariam no pátio. Ou espera-se que as transportadoras paguem 5, 6, 7 reais no diesel e aceitem isso sem que haja qualquer tipo de compensação, inclusive que irá sempre sair diretamente na conta da população de forma geral. Então, a impressão que dá é que o governo, junto com redes de televisão, jornais, estão usando todos os argumentos possíveis e nem sempre legítimos ou sérios para fazer com que esta paralisação chegue ao fim. E ela chegará ao fim, mas não chegará ao fim na forma como foi proposto. O que se propôs? Você reduz 40 centavos, 50 centavos no diesel, agora, congela durante 3 meses e daqui a 3 meses volta tudo o que era antes.
Ou seja, os reajustes voltam a ser não diários, mas mensais, segundo a Petrobras, pelo menos num período. E depois voltam a ser diários porque tem que equiparar com o preço internacional do petróleo. Ora, é uma insanidade julgar que uma paralisação como essa, que tem todos os gestos que já foram colocados aqui, há equívocos, há acertos, mas que parou o país. Só não vê quem não quer. Agora mesmo se falava hoje, o deputado Anibele levantou inclusive essa preocupação, o deputado Anibele e o deputado Maurício Requião, que a ausência de cobrança no terceiro eixo estaria sendo feita com uma compensação às empresas de pedágio para que pudessem aumentar o seu valor no momento que for feito o reajuste do pedágio, que seria uma insanidade, porque mais uma vez paga-se 2, 3 vezes. A realidade é que nós temos que ter, e eu já solicitei algumas vezes ao líder do governo, o deputado Pedro Lupion, infelizmente não foi possível, mas nós temos que ter uma reunião, os petroleiros, não nós deputados, deputado Pedro Lupion, mas os petroleiros talvez devessem ter uma reunião com a governadora do estado. Estão tentando diretamente, eu tentei através de Vossa Excelência, não foi possível. Eu sei que a agenda é complicada, não foi possível. Mas é preciso que a governadora saiba que se fechar a Repar, ela vai perder 5 bilhões de reais de ICMS. Alguém tem que dizer isso a esse governo. Alguém tem que dizer que se fechar a PetroSix, aquela do xisto, vão perder mais alguns milhões de reais. Alguém tem que dizer para o governo, aqui do Paraná, que a Repar está operando com 70% da sua capacidade. Porque quem sustenta o governo Temer é o PSTB e o DEM. Ou não é? Quem está sustentando o Temer? Quem que por 2 vezes disse que ele não poderia sofrer processo de abertura de inquérito dentro do Congresso Nacional de Investigação? Então quem pariu o Matheus embale. Essa conversinha, não, mas ele foi eleito junto com o PT. Tá bom, o programa dele era esse? Algum dia, no programa da presidente Dilma, foi dito que seria colocado paridade no petróleo? Algum dia foi dito que traria a pauta, a presidente Dilma traria a pauta dos seus 4 anos de governo, a reforma trabalhista? Se foi dito, tudo bem, o senhor Temer está cumprindo aquilo que foi dito. Se não foi dito, se não está no programa, é muita estultice falar uma coisa dessa. É tentar tirar o corpo fora depois que viu a confusão que criou, fazendo o discurso que é só tirar a Dilma que tudo estaria resolvido. Mas, infelizmente, o presidente é o senhor Temer. E o presidente da Petrobras, como foi dito aqui, é o senhor Pedro Parente, blindado pela Rede Globo, blindado pelos jornais que são associados à Rede Globo. Vi há pouco e mostrei para o deputado Maurício uma manchete da Gazeta do Povo, dizendo que apesar de tentar proteger a Petrobras, ainda assim ela afunda e as suas ações despencam no mercado e o dólar sobe. Não é apesar de tentar proteger a Petrobras, é apesar de proteger o senhor Pedro Parente e a sua política entreguista, é que a Petrobras está afundando. Claro, não é conveniente ver, porque sabe-se lá o que está por trás de todo esse jogo. Mas é bom lembrar, por isso insisto que a governadora Cida Borghetti, faço aqui um apelo, não nos receba, governadora, nós que somos da oposição, não nos receba, mas receba os petroleiros. Receba os petroleiros, porque nós temos muito pouco a acrescentar. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar. Mas, com certeza, os petroleiros trarão à senhora informações que serão importantes para o seu e para os próximos governos. Se nós perdermos aquilo que pode acontecer, se nós perdermos a arrecadação de uma empresa como a Petrobras no Paraná, esqueçam o que vai acontecer nos próximos anos com o Estado. Vão sentir saudades daqueles discursos incendiários dizendo que o Rio de Janeiro estava quebrado e o Paraná é uma ilha de prosperidade. Isso serve para todos nós, Assembleia Legislativa, Judiciário, Poder Executivo, porque se 25% do mercado é abastecido pelas 4 usinas, 4 refinarias que estão à venda, imagina o que significa isso. Se nós temos hoje uma perspectiva de vendida essa refinaria, a exemplo do que aconteceu
com a Argentina, onde Yacimentos Petrolíferos Fiscais, que é o Yacimentos Petrolíferos, YPF, foi vendido. E a Repsol depois comprou, fechou as refinarias e passou a importar combustível, porque era mais interessante, inclusive do Brasil, onde ela tinha uma refinaria do Rio Grande do Sul. Imagina o que vai acontecer aqui. Não dá para pensar, deputado Romanelli, no discurso ufanista, não, mas a Lava Jato trouxe 6 bilhões, salve, salve, os nossos heróis dos PowerPoints. Nós já perdemos quase 60 bilhões pela política que foi feita de impedir, inclusive, que a Petrobras concluísse em obras por empresas que estavam ligadas a investigações. Diferente da Coreia, onde a Samsung, a maior empresa da Coreia, que tem 20% do PIB da Coreia, teve o seu presidente preso, teve seus executivos presos, mas manteve todos os contratos. Lá não se quebra a Samsung, aqui se quebra a Petrobras. Ah, mas estamos salvando a alma. Parece a Inquisição. Salva a alma e queima o corpo. Assim talvez pensem daqui a alguns anos esses senhores. Vão salvar, sim, a honra e a glória de uma empresa que só terá o P, o R e alguma coisinha a mais, porque o resto será tudo vendido. E será vendido nesta lógica. Será vendido na lógica de fechamento da Fafem, que falei, inclusive, o deputado Pedro Lupion também, e o deputado Pedro Lupion é da área, porque é que produz fertilizantes, que já será entregue a custo zero, custou 3,5 bilhões de reais, será entregue a custo zero. A Petrobras, quando decidiu sair do ramo de fertilizantes, praticamente está passando de graça a Fafem. A Petrobras se endividou para pesquisar o pré-sal, hoje entrega o pré-sal a 89 centavos o barril do petróleo. O governo que blinda Pedro Parente, blinda-o para privilegiar o mercado que compra, vende petróleo cru, petróleo bruto e importa o mesmo petróleo depois de refinado. Toda a necessidade de refino, de combustível, pode ser feita aqui no Brasil, mas não está sendo feita, como disse aqui o deputado Tercílio Turini. Me chamou a atenção, senhores deputados, que nós temos 33 mil metros cúbicos por dia de óleo cru que pode ser processados. 33 mil metros cúbicos. Uma parte, deputado. Já lhe concedo, deputado. 12 mil metros cúbicos não estão sendo processados porque não está sendo utilizada toda a capacidade da refinaria. Deixa-se de produzir 12 mil metros cúbicos. Isso é um crime. O Brasil, que é tem o quinto maior parque de refino e o 8º maior mercado consumidor, está importando petróleo para beneficiar aqueles que produzem fora do país e que estão privatizando o mercado. Houve a decisão do governo Temer não utilizar a capacidade total e hoje os Estados Unidos é o maior exportador de combustível para o Brasil. Os Estados Unidos é o maior exportador de combustível para o Brasil. Nós aqui, na exportação do pré-sal, só temos um custo maior do que a Arábia Saudita. Na Arábia custa 5, aqui custa 7 dólares. E ainda assim, preferem importar. E por último, antes de passar a parte ao deputado Lemos, só lembrando que na ampliação da Repar se gastou 5 bilhões de dólares. As 4 refinarias estão à venda por 10 bilhões de dólares. Este é o governo do senhor Michel Temer e do senhor Pedro Parente. Se nós não levarmos para as ruas o pedido Pedro Parente fora já, não haverá Petrobras, não haverá combustível barato, não haverá mais nada. Não se sabe para onde nós vamos caminhar. Lhe concedo a parte, deputado Lemos. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que estive com Vossa Excelência na Câmara de Vereadores de Araucária, num debate importante sobre a Petrobras, né, e também a refinaria aqui do Paraná, e também sobre a Fafem, que está para ser privatizada. Vai ser doada. É praticamente doada. A Fafem já foi responsável por produzir 70% dos fertilizantes usados para a produção no nosso país. Se for vendida, ela não vai ficar no Paraná. Vai embora. Vai gerar, inclusive, desemprego no Estado. Como Vossa Excelência já adiantou, o petróleo, o combustível, ele tem, na composição da receita do Estado do Paraná, é o que tem mais peso. O maior arrecadador de maior ICMS arrecadadora do de Estado. impostos do Paraná. Então, quando Vossa Excelência faz um apelo
Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Senhor presidente, Só para concluir. Quando Vossa Excelência faz um apelo para que a governadora receba os petroleiros e os petroquímicos, eu quero reforçar. Também já fiz pedido para que a governadora receba, porque é muito importante para o Paraná, para o Brasil. Não pode deixar de atender uma demanda tão importante para os paranaenses brasileiros. Obrigado, professor Lemos. Eu acho que, volto a dizer, eu não me coloco como sendo a pessoa que deva ser recebido pelo Palácio, absolutamente. Nós estamos na oposição aqui há 10, 12 anos, mas eu acho que a governadora tem que receber, ou deveria receber, tanto os petroquímicos quanto os petroleiros, por uma questão de Estado, senhor presidente. São 5 a 6 bilhões de reais de arrecadação para esse Estado. Ainda lembrando, para quem não sabe, a cadeia naval que estava sendo construída gerou, depois de impedido de continuar, 140... Por favor, para concluir. Que nós não tenhamos a mesma situação no Paraná. Sei que o senhor presidente é ligado ao Sudoeste, senhor presidente Adhemar Traiano. Vossa Excelência, que é do Sudoeste, sabe o quanto é importante os fertilizantes para o Sudoeste. Nós sabemos o quanto está trazendo de prejuízos esta greve. Nós sabemos das consequências, inclusive para frango, para suíno, no Sudoeste. Eu acho que nós, nessa hora, não temos que ter oposição, situação, nós temos que nos juntar, nos unir e tentar fazer com que chegue o apelo, tanto à governadora como os segmentos que são responsáveis por Estado, para que nós não entremos num caos muito maior do que nós já temos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.